Graça e paz. Sou o Reverendo Antônio, pastor da Igreja Anglicana Santa Semente. Esta é Santa Semente Online. Bem-vindos e juntos vamos buscar da presença do Pai. Eu quero iniciar esse nosso encontro com um versículo da Palavra de Deus. Segundo livro de Crônicas, capítulo 1, o versículo 1 começa assim: Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se no seu reino, e o Senhor, seu Deus, era com ele, e o engrandeceu sobremaneira. Da onde vem nossa grandeza? Da onde vem aquilo que somos ou aquilo que temos? De Deus. E a gente tem falado nisso. Mais adiante, na partilha da palavra, de forma especial estaremos falando isso. Tudo vem do Senhor. E a palavra também nos diz que aqueles que se exaltam serão humilhados, mas aqueles que se humilham serão exaltados. Assim como o próprio Cristo, que se esvaziou dele mesmo, da sua condição de Deus, se tornando como um de nós, e Deus o exaltou sobremaneira, dando a ele o nome que está acima de todo nome, para que todo aquele que invoque esse nome seja salvo. Tenhamos a humildade de Salomão para pedir sabedoria, para andar conforme a vontade de Deus. Tenhamos, como discípulos do Senhor, esse desejo de obedecer ao Senhor e andar como Jesus andou, buscar ter uma vida como a vida de Jesus. Durante esse período quaresmal, o tempo que nos preparamos para a Páscoa, devemos nos perguntar: o que nossa vida pode ser mais semelhante a Jesus? Nosso pensar, nosso falar, nosso agir, como nossa vida pode ser mais semelhante à vida de Jesus? Na certeza que, ao termos uma vida mais semelhante ao do nosso Mestre, nós teremos uma vida em plenitude, uma vida abençoada. Deixa eu orar com você. Paizinho, nós te louvamos, nós te damos graças porque tu nos permites se achegar a ti. Termos esse tempo de encontro virtual, mas com o mesmo propósito. Pessoas de diferentes cidades, inclusive, se prostram juntas com o mesmo propósito de te buscarem, de render graças por tudo que tu tens concedido a nós. E buscando e querendo mais da tua sabedoria que nos vem pela tua palavra. Por isso, Paizinho, nós te louvamos, te damos graças e consagramos a ti esse tempo que aqui teremos de oração, partilha da palavra. Queremos que o teu nome seja glorificado. Queremos que a sua palavra venha a nós, venha àqueles que precisam, alcance mais e mais pessoas. Por isso nós consagramos a ti este tempo, este encontro, que seja nosso encontro contigo. Impacte nossas vidas, ministre aos nossos corações e derrame sobre nós das tuas bênçãos, da tua paz, dos teus milagres, pois precisamos de ti, Paizinho. É o que nós clamamos, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, família Santa Semente, queridos. Gislaine, lá de Lagoa Vermelha, família linda aí, Jesus abençoe. Josineide Correia, Jesus abençoe, boa noite, abençoe seu lar. Dona Diva Vinhas, nossa ministra leiga, Jesus abençoe, abençoe seu lar. Dona Diva, como sempre, tem partilhado da palavra do Senhor e ela nos traz aqui. Amém, glória a Deus. Linda esta paróquia que eu tive a graça de conhecer, nossa catedral, né? Igreja da Ressurreição, Vitória do Santo Antão. Bênção tê-la conosco. Esse é o nosso culto online, esse tempo de partilha da palavra, tempo de nos conectarmos, tempo de nos prostrarmos na presença do Senhor. Capítulo 17 de Lucas, os versículos 20 e 21,
que Dona Diva compartilha conosco e fala sobre a vinda do reino. Nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. A seguir, dirigiu-se a 20 e 21. Então começa com 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Glória, glória a Deus, que pela sua misericórdia se revela a nós. Por isso que nós precisamos estar com o nosso coração aberto. Deus não quer aparecer. Deus não está atrás de likes, de curtidas, de seguidores a todo custo. Então ele faz qualquer coisa para aparecer, como muitos youtubers, como muitos donos de perfis nas redes sociais. Não, ele vem de forma discreta, por isso ele não precisa chamar atenção, né? Ele é Deus e continua e continuará sendo Deus. Por isso nós devemos buscá-lo, devemos estar com o coração aberto, fé, buscando Ele, e Ele vai se revelando a nós de forma extraordinária. Amém? Luísa e Breno, boa noite. Jesus os abençoe, abençoe este lar, o restante da família. Zeca viajando. Nesse horário, Cacau e nosso irmãozinho Samuel ainda estão retornando do trabalho, né? Jesus os abençoe. Pessoal lá de Erechim, Dona Celina, seu Ernesto, Luiz Felipe, Jesus abençoe, abençoe o vosso lar. Bom estarmos conectados na presença do Pai. Diferentes cidades, em diferentes lugares, cada um no conforto da sua casa. Aqui ao menos está caindo uma chuvinha gostosa. Ali fora, muito bom, um arzinho fresco, né? Bênção essa chuva. Então, assim nós também clamamos pelas chuvas de bênção nas nossas vidas, porque Ele é Pai misericordioso e Ele tem cuidado de nós. Queridos, estamos nos achegando ao finalzinho da quaresma. Teremos aí ainda mais uma pregação. Desse tempo, 40 dias de crescimento. E depois nós vamos celebrar a Páscoa do Senhor. Olha só, nossa irmã lá de Vitória do Santo Antão também compartilha que está chovendo lá. Bênção, chuva de bênçãos que venham sobre nossas vidas, né? Queridos, próximo domingo nós teremos o culto tradicional anglicano, o primeiro domingo da Páscoa, é claro, do primeiro domingo do mês, né? Então a gente celebra culto tradicional anglicano, né? Conforme o livro de oração comum, Santa Eucaristia, conforme o livro de oração comum. E aí vem a programação especial de Páscoa. Anote aí, se programe, porque é um tempo precioso, é a Páscoa da família Santa Semente. Dia 5, próxima quarta-feira, nós teremos a live normalmente, né? Já introduzindo as celebrações da Páscoa. E aí no dia 6, quinta-feira, ceia judaica, 19 horas, nosso templo, em nossa casa, vamos celebrar, que é o dia que a gente lembra a última ceia de Jesus com os discípulos, para entendermos também um pouco mais sobre o sentido da ceia, de celebrarmos a ceia. Então dia 6, 19 horas, ceia judaica na Anglicana Santa Semente, em nosso templo, em nossa casa. No dia 7, sexta-feira da Paixão, as 7 palavras da cruz. É uma linda celebração onde nós lembramos das últimas palavras ditas por Jesus já pendurado no madeiro. Dia 8, sábado. E aqui é algo especial.
É a primeira vez que a gente vai celebrar este culto no sábado, então será uma sequência: dia 6, quinta-feira, 7, sexta-feira, 19 horas, né? Dia 8, sábado, também às 19 horas, para a gente falar sobre o silêncio. Porque veja, sexta-feira, Jesus pendurado no madeiro proferiu 7 palavras, as 7 palavras da cruz. Mesmo em meio a tanta dor, instantes antes dele se entregar, ele estava falando, proferindo palavras de bênção, de cuidado, mas no sábado há silêncio. E é importante a gente refletir sobre isso, sobre o silêncio de Deus. Muitas vezes Deus também fica em silêncio quando nós clamamos por bênçãos, por respostas, e Deus fica em silêncio. É importante a gente refletir sobre isso. E esse será o nosso tema do dia 8, sábado, que é o sábado santo, silêncio, às 19 horas em nosso templo, Rua Arthur Camargo, número 22. E no domingo, é claro, domingo da ressurreição, 9 horas, culto de Páscoa, com a apresentação do Geração Criança, criançada, né? Meio-dia, almoço comunitário, é a Páscoa em família. Então, reserve essas datas, se desafie a estar ligado na live, é claro. Dia 5, né? 19 horas. Dia 6, 19 horas, a ceia judaica. Dia 7, sexta-feira, 7 palavras da cruz, também 19 horas em nosso templo. Dia 8, sábado, para nós falarmos sobre o silêncio. Então, dia 8, sábado, às 19 horas também. E dia 9, 9 horas da manhã, domingo da ressurreição, é a festa da vida, da vitória da vida sobre a morte. É a festa da ressurreição. 9 horas culto, Santa Ceia, seguido de almoço comunitário, que é a festa da Páscoa em família. Então, esteja conosco celebrando, gere expectativa, porque o Senhor tem muito, muito para falar aos nossos corações e impactar nossas vidas. Amém? Vamos para a partilha da palavra. Esse é o motivo central desta live, deste encontro, né? Então, eu quero convidar você a abrir no Evangelho a sua espada, a sua Bíblia, né? No Evangelho de Lucas, capítulo 12. Evangelho de Lucas, capítulo 12. O versículo 42 ao 46. Evangelho de Lucas, capítulo 12, a partir do verso 42, assim nos diz a palavra do Senhor. Disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo isso, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo mesmo: meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer, beber e embriagar-se, virá o senhor daquele servo em dia em que não espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Essa é a palavra do Senhor a quem nós damos graças. 40 dias de crescimento. Nós já falamos aqui sobre crescer na disciplina. Se nós queremos crescer espiritualmente, nós precisamos ser disciplinados, ou seja, intencionais. Crescer na espiritualidade. Sempre temos algo a aprender. Um dos discípulos se chegou a Jesus e lhe pediu para que
lhes ensinasse a orar. Sempre temos algo a aprender a mais. Já sabemos orar, já temos tempo reservado para Deus, já somos, quem sabe, dizimistas, já temos um compromisso com o Senhor, mas sempre temos algo a crescer, a melhorar. Então, busque ao Senhor com todas as suas forças, ore mais, leia mais a Bíblia, né? Nós já falamos aqui sobre crescer na saúde. Sim, nosso corpo é templo do Espírito Santo e precisamos nos cuidar do nosso corpo. Nós precisamos também cuidar da nossa saúde. E uma pergunta aqui que eu repito, né, que eu fiz naquela partilha, naquele dia, se você não cuidar da sua saúde, você terá que cuidar da sua doença. Então a conclusão é que é melhor cuidar da nossa saúde, não é? Então, invista tempo precioso cuidando da sua saúde. Crescer em honra, amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Essa é a palavra, esse é o direcionamento, esse é o mandamento. Por isso que precisamos honrar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo. Nos amar, nos cuidar, nos nossos relacionamentos devemos honrar o outro, cuidar do outro, né? E hoje precisamos avançar, é claro, vamos falar de mordomia, crescer na mordomia. Essa palavra, hoje, quem sabe, não tão comum. No tempo que existia a função de mordomo, quem sabe hoje essa função, em alguns lugares ela pode existir. Quem sabe você conhece somente de filmes. Mas mordomia é o ato de se administrar ou cuidar de alguma coisa que não nos pertence. Você recebe o poder de gerir, de administrar algo que não é seu. Como cristãos, nós somos chamados a administrar os bens do Senhor. E por isso que devemos, se é do Senhor, devemos fazer com zelo, com amor. Afinal de contas, estamos fazendo ao Senhor, né? E aqui algo muito interessante. Quando a gente fala de mordomia, não tem a ver somente com recursos financeiros, mas também com bens e talentos. Deus nos confia também recursos financeiros, nossa estrutura financeira, mas Ele também nos dá dons, talentos. Ele nos capacita com dons e talentos. Como nós temos administrado isso? Como a gente tem agido? O que a gente tem feito com o que Deus tem confiado, tem dado a nós? A gente tem glorificado a Ele com o que nós temos, com o que nós somos? Ou a gente simplesmente tem usado essas coisas que Ele coloca na nossa vida, que Ele nos concede, para o nosso próprio bem, para o nosso próprio uso, para o nosso próprio benefício, esquecendo de glorificar a Deus com aquilo que somos e temos? Essas são as perguntas que introduzem esse tema, mordomia, crescer na mordomia. Agora, eu compreendo melhor isso quando eu coloco na minha mente a realidade de que tudo pertence a Deus. Tudo pertence a Deus. Salmo 24. Quem está aí com a sua Bíblia, com a sua espada, Salmo 24, o versículo 1 e 2. Salmo de Davi. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Tudo que existe, tudo
que nós conhecemos é obra das mãos do Senhor, pertence a Ele. Tudo pertence a Deus. E se a gente lembrar lá da criação, quando Deus nos criou, Ele nos criou, a mim e a você inclusive, somos obras das mãos do Senhor. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E aí, a ideologia de Gênesis, verso 27, capítulo 1 de Gênesis. Criou Deus, pois o homem, a sua imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. E se a gente pegar o capítulo 2, o versículo 15, ele vai dizer assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Cultivar e guardar. Tudo aquilo fora criado para que a vida tivesse condições de existir. Para que a vida existisse. Condições perfeitas. Questão do clima, questão da alimentação, tudo que o homem precisava estava ali. Mas era necessário administrar. Deus fez tudo aquilo e colocou o homem lá, como centro, como conclusão da criação. Mas era preciso cultivar e administrar. Então, esse princípio, no momento que nós compreendermos, nós vamos começar a compreender as coisas de uma forma diferente. Deus criou tudo. Tudo pertence a Ele. Eu não sou dono. Ele me confia a administração das coisas. Dons, talentos, aquilo que eu tenho, aquilo que sou. Vamos lembrar mais alguns versículos. 1 Crônicas, também uma afirmação do rei Davi, interessante a gente trazer aqui. A gente já trouxe o Salmo, que é de sua autoria. 1 Crônicas, capítulo 29, o versículo, a partir do verso 11. Ele diz assim: Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque Teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino. E Tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de Ti. Tu dominas sobre tudo. Na Tua mão a força e poder. Contudo, está o engrandecer e a tudo dá força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos, louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu, diz o rei Davi? Quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti. E das tuas mãos tu damos. Ou seja, aquilo que nós estamos ofertando, aquilo que nós estamos dando, é teu, Senhor. Esse é o momento em que Davi, no momento de grandeza, no momento especial do seu reinado, ele faz uma grande coleta, ele motiva uma grande coleta, uma grande doação de ofertas para a construção do templo, que ele não construiria, mas sim seu filho Salomão. E ali a grande quantidade de ouro, do que havia de mais precioso, para que pudesse se construir o templo. E diante de toda aquela riqueza, mesmo sendo Davi quem ele era, um rei poderoso, respeitado, mas ele reconhece que tudo aquilo veio de Deus. Tem muito rei. Aliás, tem muita pessoa que se acha um rei. Se acha um rei. Se acha o dono de tudo. Se acha no direito de pisar, de maltratar os outros. Rei Davi, sendo aquele que tinha vencido inúmeras guerras, poderoso,
respeitado por muitos, por outros reinos, ele reconhece que tudo veio do Senhor. Ele reconhece que a própria condição dele como rei foi Deus que lhe concedeu. Então, se ele era algo, se ele era alguém, é porque Deus lhe concedeu. Então, essa compreensão precisa ficar muito clara em nós. Tudo pertence a Deus. E aí, se a gente lembrar Romanos 11:36, tudo é dele, para glorificar a Ele. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Glórias sejam elevadas a Ele. No momento que eu compreendo isso, que tudo pertence a Deus, e se eu sou algo, se eu tenho algo, é porque foi Ele que me concedeu, eu consigo encarar o mundo de uma outra forma. Eu consigo respeitar as outras pessoas, eu consigo honrar, glorificar ao Senhor. Eu também consigo honrar e respeitar as outras pessoas, porque tudo pertence a Deus. Se eu sou algo, se eu tenho algo, é porque Deus me concedeu. Então, a partir disso, Deus é Deus que se dá. Ele deu a vida, a provisão. Ele colocou naquele jardim tudo que nós precisávamos. Tudo que nós precisamos está na natureza, inclusive remédios, inclusive princípios para as nossas curas, para as coisas que nós inventamos, criamos. Deus colocou na natureza, colocou à nossa disposição, então tudo. Deu provisão, deu a terra. Deu os profetas. Quando nós estávamos perdidos em nosso pecado, Ele enviou os profetas para nos trazer a sua palavra, mensageiros. Mas isso não foi suficiente, então Ele veio, Ele mesmo, deu seu Filho. Deu a sua palavra. Ele deu a promessa. E o que Ele nos pede? O que Ele nos pede? Fidelidade e obediência. Fidelidade e obediência. Ele nos dá tudo. E só nos pede fidelidade e obediência. Glórias sejam elevadas a nosso Deus e Pai. Esse amor que nos constrange. Então, para eu crescer na mordomia, crescer como bom mordomo de Deus, bom administrador de tudo que Ele me confia, eu preciso compreender a dinâmica de Deus. Eu preciso compreender a dinâmica de Deus. Vamos lá. Romanos capítulo 13. Carta de Paulo à igreja de Roma, capítulo 13, o versículo 7, assim nos diz: Pagai a todos o que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. E a pergunta é: o que eu devo dar a Deus? O que lhe é devido? Aquilo que Ele me pede. Lembra que nós já falamos que Ele nos deu tudo? E Ele nos pede fidelidade e obediência. Ele nos pede pela sua palavra, na sua palavra isso fica muito claro, que nós participemos da sua obra, com ofertas, dízimos, serviço, pela sua causa, para que essa causa alcance mais e mais vidas, mais e mais pessoas, para que a gente se consagre a Ele, a sua causa. Mas isso não deve ser feito como peso. Eu vou me colocar como voluntário, já que me pedem, vou fazer. Já que falam desse tal de dízimo, eu vou dizimar. Não. Veja a orientação que Paulo nos dá. Ele que também compreendeu, assim como Davi, que tudo que ele era, ele abriu mão de muitas coisas em nome de um chamado, em nome de uma missão que Deus lhe confiou. Ele
diz o seguinte ao escrever sua segunda carta à comunidade de Corinto, capítulo 9, versículo 7, nos diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Eu vou contribuir já que eu tenho que contribuir. Eu vou ofertar já que os outros estão ofertando, já que precisa. Deus não precisa nada de nós, nada. Ele, na verdade, nos dá a honra de podermos dizer: eu participo, eu faço parte. Através do meu dízimo, a igreja ganha estrutura e alcança outras vidas. Através do meu voluntariado, a igreja é estruturada e mais pessoas são ganhas para Jesus. Ele me dá essa honra de eu poder dizer: eu participo. Ele me dá a honra de estar junto de alguém, orando por alguém e ver esse alguém ser curado. Ele me dá a honra de servir na sua obra. Por isso que eu devo fazer com alegria. Afinal de contas, Ele me deu tudo. Então tudo que eu tenho eu devo a Ele. Então o mínimo que eu posso fazer é, digamos assim, imitá-lo e me doar, me dar mais. Em vez de reter, guardar, juntar, que é a lógica que o mundo coloca na gente. Nós temos que aprender mais de Deus. E a gente podia lembrar aqui da sua afirmação, do seu chamado para nós, para sermos santos assim como Ele é santo. Sim, eu preciso aprender a dinâmica de Deus. Deus se dá, então eu preciso também praticar essa dinâmica e obedecer, obedecendo, é claro. Sim, então avancemos. Eu pratico essa dinâmica de dar, de se doar, de se colocar a serviço, assim como Ele se doa em meu favor, se colocou como servo. Jesus veio para nos servir, nos abençoar, Ele sendo o Senhor, Deus. Então eu compreendo a sua dinâmica e eu pratico essa mesma dinâmica, eu obedecendo. Vamos lá, abra sua Bíblia em 2 Crônicas, voltemos para o Antigo Testamento. 2 Crônicas, o capítulo 31. 2 Crônicas, capítulo 31, os versículos 5 e 6. Logo que se divulgou esta ordem, os filhos de Israel trouxeram em abundância as primícias do cereal, do vinho, do azeite, do mel e de todo o produto do campo. Também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. Os filhos de Israel e de Judá que habitavam na cidade de Judá também trouxeram dízimos das vacas, das ovelhas e dízimos das coisas que foram consagradas ao Senhor seu Deus, e fizeram montões e montões, obedecendo, seguindo uma orientação do rei Ezequias, aquele que buscou obedecer a Deus. Isso, essa sua fidelidade, essa sua obediência, essa pronta resposta deles em se colocar como servos para servir, para se colocar a serviço na obra do Senhor, trouxe bênçãos sem medida sobre o povo de Deus, porque eles obedeceram, porque eles buscaram a Deus de todo o seu coração, buscaram seguir os seus mandamentos, e Deus enviou bênçãos do céu. Sim, quando nós nos dispomos a obedecer, a obediência gera vida, a desobediência gera morte. Adão e Eva desobedeceram
Isso trouxe confusão no seio familiar, isso trouxe morte. Mas aqueles que obedecem, aqueles que se dispõem a obedecer, têm vida e vida em plenitude. A obediência de Jesus trouxe vida e vida a todos nós. Então, nós precisamos obedecer. E aqui, um outro princípio importante. Quando se fala de ofertas, lembremos de 2 rapazes, filhos de Adão e Eva, que colocaram diante do Senhor suas ofertas, Abel e Caim. Os 2 ofertaram diante do Senhor. Gênesis capítulo 4. Vamos ler a partir do verso 3. Assim diz: Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da sua gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Por que agradou-se de uma oferta e não da outra? O primeiro trouxe uma oferta. É como se trouxesse daquilo que lhe estava sobrando. O outro, o segundo, Abel, por sua vez, ele trouxe das primícias, do melhor, daquilo que lhe fez falta, reconhecendo que tudo que ele tinha veio do Senhor. Esse princípio de dar com alegria, de dar do que há de melhor, porque se tudo vem de Deus, se tudo que sou, se tudo que eu tenho vem de Deus, como é que eu vou dar esmolas? Eu vou ir na igreja quando me sobrar tempo. Quando sobra tempo eu vou aos cultos. Quando sobra tempo eu oro. Esmolas. Deus não se satisfaz com esmolas, porque Ele me deu tudo que sou, tudo que eu tenho. Me deu o que havia de mais nobre, seu Filho, para meu resgate. Eu sou pecador e Jesus veio para nos resgatar da escravidão do pecado. Para finalizar, Lucas capítulo 6, versículo 38. Evangelho de Lucas, capítulo 6, o versículo 38. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Dai e vos será dado. O princípio do reino é se dar, é dar, não reter. No momento que a gente aprende a dar, mais nos será confiado. Se a gente é fiel no pouco, muito nos será dado. Isso fica muito claro na palavra de Deus. Com aquilo que você tem, com aquilo que você é, glorifique a Deus. Se doe, se dê mais. Deixe de lado esse princípio que o mundo enfia na nossa mente, de que a gente precisa reter, guardar. Deus se dá. Deus dá gratuitamente, como graça, e nos pede fidelidade e obediência. Aprendamos dele e vivamos em obediência, glorificando com nossos talentos, com nossos dons, aquilo com que ele nos capacitou, com aquilo que ele coloca para nós administrarmos, nossos tesouros, com o nosso tempo. Reservemos tempo de qualidade para Deus. Não esmolas, tempo de qualidade. Não esmolas, dízimos, ofertas do que há de melhor.
não esmola, minha vida como um todo, glorificando ao Senhor. Amém? Que essa palavra se multiplique 100 por 1 no teu coração. Próximo encontro, nós vamos falar sobre o serviço, crescer no serviço. Pessoal que se conecta conosco, teve várias pessoas entrando aí. Jesus os abençoe. Seu Edson também, seu Edson nos saudou, né? Irmão Edson, Jesus o abençoe, abençoe o seu lar, processo de recuperação, né? Que está vivendo, logo logo estará firme e forte, celebrando conosco, né? Glorificando o nome do Senhor pela sua obra, pelo seu agir, seu cuidado, né? Deus tem cuidado de nós. E agora eu quero convidá-los para juntos orarmos ao Senhor, glorificarmos ao Senhor. E se, assim como agradecer, louvar o seu nome, se temos algo de forma especial para pedir, esse momento, abra teu coração ao Senhor. Ele é Deus pronto a nos abençoar, a dar bênçãos, bênçãos sem medida. Então, abra teu coração e permita que Ele abençoe a tua vida. Oremos. Paizinho, nós te louvamos, nós glorificamos ao teu santo nome. Tu és Deus Todo-Poderoso, que nos deste vida. O boneco de barro, formado do pó da terra, ganhou vida, se tornou ser vivente, porque tu assim nos concedeu esta graça. Nós te louvamos, nós glorificamos ao teu santo nome. Nós te louvamos por nossa vida. Tudo que somos, tudo que temos, tudo obra de tuas mãos, tudo graça que tu nos concede. Nós reconhecemos isso. Nós reconhecemos, tudo pertence a ti. Se somos algo, se temos algo, é porque tu nos concedeste essa graça. Tudo pertence a ti. Ajuda-nos, ó Pai, para que essa verdade esteja presente sempre em nossa vida. E assim aprendamos a ser mais generosos, a ser mais gratos com aquilo que temos, com aquilo que somos. Em vez de muitas vezes invejar outros, buscar aquilo que não é para nós. Possamos ser servos fiéis, honrando, glorificando o teu santo nome com aquilo que somos e com aquilo que temos. Dá-nos esse coração generoso, um coração pronto a servir, a se dar, a se doar, um coração semelhante ao coração de Jesus. Assim como nós clamamos pelo teu agir restaurador em nossa vida, nós clamamos pelas tuas bênçãos na vida de nossos queridos. E aqui nós lembramos de forma especial a vida, a saúde de nossos queridos Silvar, Rogério, Zulmira, Débora, Aida, Ernestina, Caroline Terres, Stephanie, Carlos Alberto, Éder, Lucimar, Elvira, Edenilson, Vivian, Carmelita, Cândida Fermina, Edson, Siloé, demais queridos nossos que se encontram enfermos, tu os conheces, ó Pai. Dá a esses teus filhos, Paizinho, força, coragem para enfrentar sua enfermidade, saírem deste enfrentamento mais fortes, mais firmes na fé. Toca-os com teu poder e, se for do teu agrado, opera cura sobre esses teus filhos. E assim nós colocamos também nas tuas mãos nossas famílias, nosso lar. Guarda-nos, Pai, Paizinho, abençoa-nos, protege-nos. Nós entregamos nas tuas mãos nossa nação, nosso Brasil. Cuida, Senhor, dessa nação que te pertence, Senhor. As autoridades, presidente Lula, nosso governador Eduardo Leite, nosso prefeito Lucas, demais autoridades, venha, Senhor, sobre eles, quebrantando seus corações, para que além das questões partidárias e de qualquer outra
ideologia. Eles sejam quebrantados por Ti e sirvam essa nação com fidelidade a Ti, sendo instrumentos Teus na mão, na vida do Teu povo. Por isso, cuida, Senhor, abençoa as autoridades dessa nação que Te pertence, ó Pai. Abençoa-nos como igreja anglicana no Brasil, nossos bispos, Miguel, nosso primaz, Márcio Simões, nosso diocesano, demais bispos, pastores, líderes, igrejas espalhadas por essa nação. Sejamos guiados por Ti. Guia nossos passos, guia nossas vidas com Teu Santo Espírito para andarmos em fidelidade a Ti. Importa-nos obedecer a Ti. Tem misericórdia de Teu povo que a Ti clama nesse instante por bênçãos e estejas cuidando, estejas abençoando, estejas derramando bênçãos sem medida na vida daqueles que a Ti clamam. É em Teu nome, Jesus, que nós oramos. Amém. Amém? Queridos, que bom que você esteve conectado. Que bom que você reservou esse tempo para estar junto conosco. Quarta-feira que vem, nosso próximo encontro através deste mesmo espaço. Que a bênção de Deus Onipotente, que é Pai, é Filho, Espírito Santo, esteja sobre você, sobre sua vida, hoje e por todo sempre. Amém. Vamos na paz de Cristo. Sejamos fortes e corajosos no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas e sirvamos ao Senhor com alegria. No poder do Espírito Santo. Aleluia.